Você já se perguntou como a fé cristã foi moldada ao longo dos séculos? Como chegamos a compreender e praticar o que cremos hoje? Bem, minha jornada para entender melhor minha fé começou assim. Eu queria compreender o profundo legado da nossa tradição cristã. Talvez eu começasse a procurar respostas nos vídeos de alguns youtubers, mas antes de tudo, uma coisa se tornou clara. É essencial conversar com um líder espiritual, como um padre ou um pastor. Eles podem nos guiar nas bases da fé, como fizeram os grandes pensadores da igreja nos primeiros séculos. Fala galera de Cristo, eu sou Henrique Cruz e bem-vindos ao canal Pisteologos. Vamos dar uma introdução sobre os pais da igreja. É um assunto extenso, então hoje vamos fazer um panorama pelas principais figuras do início do cristianismo. Então se inscreve no canal, deixe seu like, ative os sininhos das notificações para saber quando lançarmos vídeos no canal. Lembrando, temos vídeos toda quarta e sábado, às 10 horas da manhã. Bora pro vídeo. Logo após a Era dos Apóstolos, um grupo de homens se destacou como os pilares da igreja. Eles são conhecidos como os pais da igreja. Esses são homens dotados de grande inteligência e profunda devoção. Foram essenciais para a formação das primeiras doutrinas cristãs, defendendo a fé em tempos de grande desafio e perseguição. Mesmo com suas divergências em alguns pontos teológicos e doutrinários, os pais apostólicos foram fundamentais para o estabelecimento dos fundamentos que sustentam o cristianismo até os dias de hoje. Os primeiros pais da igreja receberam o nome de pais apostólicos, devido à sua proximidade com os apóstolos. Eles eram discípulos diretos dos apóstolos e por isso eram vistos como transmissores fiéis dos ensinamentos daqueles que caminharam ao lado de Jesus. Dentre os mais notáveis, destacam-se Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmina e Clemente de Roma. Inácio de Antioquia, um dos primeiros e mais influentes pais apostólicos, desempenhou um papel fundamental na defesa da unidade e doutrina da igreja. Ele foi discípulo do apóstolo Pedro, o que lhe conferiu uma autoridade espiritual e uma ligação direta com os ensinamentos apostólicos. Inácio é conhecido por suas cartas que abordam temas cruciais da fé cristã primitiva. Ele escreveu sobre a importância da submissão à autoridade da igreja, especialmente à autoridade do bispo, como forma de preservar a integridade da fé cristã diante das heresias que começavam a surgir na igreja. Inácio também foi um dos primeiros a ensinar de maneira sistemática a doutrina da presença real de Cristo na Eucaristia, uma verdade que na época estava sendo negada por alguns grupos. Sua visão sobre a Eucaristia e a autoridade da igreja se tornaram fundamentais para o cristianismo primitivo, estabelecendo bases teológicas que influenciaram séculos de tradição. Ele foi também o primeiro a detalhar de maneira clara a distinção dos ofícios na igreja, introduzindo a figura do bispo, presbítero e diácono, ajudando a organizar a estrutura eclesiástica. Talvez o aspecto mais tocante da sua vida tenha sido sua disposição em morrer pela fé. Inácio foi martirizado em Roma e suas cartas revelam um homem profundamente comprometido com Cristo, desejoso de seguir o exemplo de Jesus até mesmo na morte. Policarpo, bispo de Esmirna, um dos pais apostólicos, também se destacou por sua fé inabalável, sendo um exemplo de coragem e fidelidade ao cristianismo em tempos de perseguição. Discípulo do apóstolo João, Policarpo foi uma figura de grande importância no desenvolvimento da igreja cristã na Ásia Menor. Sua vida e obra serviram como um elo vital entre a geração apostólica e as gerações subsequentes de cristãos. Assim como Inácio, Policarpo enfrentou a morte por sua fé. Quando foi capturado pelos romanos e condenado à morte, ele se manteve firme em sua crença mesmo diante de graves ameaças. Em um ato de coragem, Policarpo foi chamado de ateu pelos romanos, pois se recusava a adorar os deuses pagãos. Ao ser desafiado a renunciar a Cristo, ele respondeu com firmeza: abaixo os ateus, apontando para os seus acusadores. Sua morte em um espetáculo público de martírio demonstrou a profundidade de sua devoção e a força da fé cristã. Policarpo é lembrado não apenas por sua coragem diante da morte, mas também por seu testemunho de fidelidade à tradição apostólica, preservando o ensinamento do apóstolo João e transmitindo-o com clareza às futuras gerações. Clemente de Roma, um dos mais importantes líderes da igreja primitiva, desempenhou um papel crucial na edificação da igreja em Roma e no desenvolvimento da doutrina cristã. Ele foi discípulo do apóstolo Paulo e, após a morte de Pedro, assumiu a liderança da igreja de Roma. Clemente é especialmente conhecido por sua carta, conhecida como Primeira Clemente, que foi escrita para a igreja de Corinto. Nessa carta,
Clemente exortou os cristãos de Corinto a abandonar suas divisões e imaturidade espiritual, encorajando-os a buscar a unidade e a paz, assim como Paulo fizera em suas epístolas. A autoridade de Clemente sobre a Igreja de Roma já era reconhecida, e sua carta é uma das primeiras fontes que atestam a importância de Roma como centro da Igreja cristã. Em seus escritos, Clemente também fez importantes contribuições para a doutrina da justificação, e sua visão sobre a salvação e a graça de Deus se aproxima das ideias protestantes sobre a justificação pela fé. Ele não só ajudou a esclarecer questões teológicas importantes, mas também exerceu um papel de liderança pastoral, promovendo a unidade da igreja e a continuidade dos ensinamentos apostólicos. No cenário tumultuado do século II, enquanto o cristianismo ainda era uma religião marginalizada, os primeiros líderes e pensadores da igreja se levantaram para defender a fé com coragem e sabedoria. A igreja, ainda sem proteção do Império Romano e enfrentando duras perseguições, precisava de vozes que dessem forma à sua doutrina, defendessem os seus princípios e estabelecessem a fé cristã sobre um terreno seguro. Foi neste contexto de desafios e incertezas que os pais da igreja começaram a surgir. Homens de grande fé e inteligência que, inspirados pelos apóstolos, foram fundamentais para o desenvolvimento da teologia cristã e a definição das crenças que moldariam a igreja por séculos. Entre esses líderes destaca-se um grupo notável de teólogos e apologistas que lutaram para proteger a ortodoxia cristã, enfrentando heresias, tentando estabelecer uma fé sólida em meio ao caos e à perseguição. Era uma época de profundo conflito intelectual e religioso, quando as ideias pagãs, as correntes filosóficas e as heresias dentro do próprio cristianismo desafiavam a pureza nos ensinamentos apostólicos. Ao mesmo tempo, os cristãos eram acusados injustamente de práticas imorais e de serem ateus devido à sua recusa em adorar os deuses romanos. Nesse contexto, o papel dos pais da igreja foi vital para a observância da fé cristã. Entre os primeiros defensores da fé cristã estava Justino Mártir, um filósofo convertido ao cristianismo que se destacou como um dos principais apologistas da igreja primitiva. Justino vivia uma época onde os cristãos eram frequentemente chamados de ateus, simplesmente porque recusavam adorar os deuses romanos. As acusações eram graves e ameaçavam a integridade da comunidade cristã. Justino, então, se levantou com uma voz poderosa contra essas calúnias, afirmando com firmeza: não somos ateus, pois acreditamos que os deuses das outras religiões são demônios. Seu trabalho foi essencial para defender os cristãos das acusações infundadas e para apresentar o cristianismo como uma religião legítima em contraste com as crenças pagãs da época. Mas não apenas isso, Justino também foi um dos primeiros a afirmar e a defender a doutrina da Trindade, um ponto fundamental que mais tarde se tornaria a base para a teologia cristã. Sua coragem em declarar e defender essa crença ajudou a consolidar uma compreensão mais clara da natureza de Deus, que mais tarde seria crucial para os debates teológicos da igreja. Pouco depois de Justino, outro homem se ergueu como defensor da ortodoxia cristã, Irineu de Lyon. Irineu foi um gigante na luta contra as heresias que estavam tomando forma na igreja, especialmente contra os gnósticos, um grupo que rejeitava a criação material e afirmava possuir um conhecimento secreto que teria sido transmitido pelos apóstolos. Em um momento de grande desafio, Irineu declarou com convicção: isso não está na Bíblia. Ele se dedicou incansavelmente a desmascarar as crenças gnósticas, reforçando que a verdade cristã não era algo oculto, mas claro e acessível para todos. Irineu ajudou a estabelecer a Bíblia como o único padrão de autoridade para os cristãos, combatendo qualquer alegação de um conhecimento secreto ou exclusivo. Seu trabalho em contra as heresias foi uma das primeiras tentativas de organizar e sistematizar a doutrina cristã de forma acessível a todos, ajudando a igreja a definir e preservar sua identidade em meio ao crescente caos teológico da época. Em meio a essas contendas teológicas surgiram também pensadores como Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago, cujas abordagens distintas sobre a fé e filosofia grega moldaram o pensamento cristão de maneiras diferentes, mas igualmente significativa. São Clemente acreditava que a filosofia grega não era inimigo do cristianismo, mas uma preparação para ele, uma ideia que seria fundamental para a posterior integração do cristianismo com o pensamento helênico. Clemente sugeria que Gênesis não deveria ser lido literalmente, e sua ênfase no universalismo, a crença de que todos seriam salvos no final,
refletia uma visão inclusiva da salvação, que mais tarde se tornaria um tema importante nas discussões teológicas. Por outro lado, Tertuliano, um dos primeiros teólogos latinos, era mais cético em relação à filosofia grega e à via de Clemente. Ele foi o primeiro a usar o termo trindade de forma explícita, ajudando a consolidar essa doutrina na teologia cristã. Sua visão era mais rigorosa e ele acreditava que o batismo deveria ser adiado até o final da vida, para garantir que não houvesse pecados futuros a serem lavados, refletindo sua visão austera sobre a moralidade cristã e a necessidade de pureza. O contraste entre Clemente e Tertuliano ilustra a diversidade de abordagens dentro da igreja primitiva, mas também destaca como esses pensadores contribuíram para a formação de um cristianismo que se engajava tanto com a filosofia do mundo quanto com a necessidade de manter uma doutrina fiel e purificada. O século IV foi um período de intensas disputas teológicas na igreja cristã, em grande parte devido à crescente influência de diferentes correntes de pensamento sobre a natureza de Cristo. Uma das controvérsias mais significativas foi a que envolveu Ário, um presbítero de Alexandria, cujos ensinamentos ameaçaram dividir a igreja primitiva. Ário acreditava que Jesus, embora fosse um ser superior aos homens, não era plenamente Deus. Para ele, havia um tempo em que o Filho de Deus não existia e ele foi criado por Deus Pai como uma entidade distinta, um ser subordinado. Esse pensamento ficou conhecido como arianismo e gerou uma enorme divisão, pois desafiava a ideia central da fé cristã, a plena divindade de Cristo. Essa controvérsia culminou no Concílio de Nicéia, realizado em 325, convocado pelo imperador Constantino, que desejava trazer unidade à igreja diante da crescente divisão. A gente tem um vídeo a respeito do Concílio de Nicéia, vou deixar no card aqui para vocês, então dá uma conferida lá que vai ajudar a ampliar mais conhecimento sobre esse período específico. O concílio reuniu centenas de bispos de toda a cristandade para discutir e resolver a questão. A disputa entre os que defendiam a divindade plena de Cristo, como os seguidores de Atanásio, e os que defendiam a subordinação de Cristo a Deus Pai, como os arianos, gerou intensos debates teológicos. São Nicolau, conhecido como defensor fervoroso da ortodoxia cristã, ficou famoso por sua participação no concílio. Segundo relatos, durante a discussão, ele não conseguiu conter sua indignação contra Ário e o teria agredido fisicamente, dando-lhe um soco como um símbolo de sua luta pela defesa da verdade e da plena divindade de Cristo. Este gesto, embora inesperado, simbolizava a intensidade da disputa que estava acontecendo, mas isso é só lenda. Não tem documento histórico o suficiente para dizer que o Papai Noel deu um soco em Ário, tá bom? A vitória no concílio foi para a posição ortodoxa. Jesus é verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial com o Pai. O credo niceno foi proclamado, afirmando a doutrina da Trindade e a divindade de Cristo de forma clara e decisiva. Essa definição moldaria a fé cristã por séculos, consolidando a compreensão de que Jesus, o Filho, é coeterno com o Pai e essencial para a salvação da humanidade. Após o Concílio de Nicéia, a questão da Trindade ainda estava longe de ser completamente resolvida, até porque o Concílio de Nicéia não tratou necessariamente da Trindade. Ele tratou mais sobre a questão da divindade de Cristo Jesus. Embora a divindade de Cristo tenha sido afirmada, surgiram novas dificuldades em relação ao entendimento do Espírito Santo e da relação exata entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para resolver essas questões, surgiu um grupo de teólogos conhecidos como os Padres Capadócios, formados por Gregório de Naziano, Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa, todos originários da região da Capadócia, na atual Turquia. Esses três homens desempenharam papéis cruciais na defesa e refinação da doutrina da Trindade, particularmente na compreensão do Espírito Santo como uma pessoa distinta e, ao mesmo tempo, coigual, coeterno com o Pai e com o Filho. Eles argumentaram que a essência divina é indivisível, mas as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, devem ser reconhecidas como distintas, como cada uma possuindo uma identidade única. Para eles, o Espírito Santo não é uma mera energia ou manifestação de Deus, mas uma pessoa divina que compartilha da mesma substância ou essência do Pai e do Filho, mas com um papel distinto na criação e na salvação. Entre os principais pontos defendidos pelos padres capadócios estava a ênfase na unidade e distinção das pessoas divinas, o que ajudou a esclarecer a doutrina trinitária que estava sendo debatida desde Nicéia. Basílio de Cesareia, por exemplo, escreveu extensivamente sobre o Espírito Santo, destacando que ele é verdadeiro Deus,
e que sua divindade não é inferior à do Pai ou do Filho. Gregório de Nazianzo, por sua vez, escreveu sermões profundos e teológicos sobre a Trindade, enfatizando a igualdade entre as três pessoas e a importância de reconhecer a distinção sem dividir a essência de Deus. O trabalho dos padres capadócios culminou no Concílio de Constantinopla, em 381, que reafirmou a doutrina da Trindade, definitivamente incorporando a visão trinitária como ortodoxa. A fórmula trinitária, que até hoje é um dos pilares da fé cristã, foi firmemente estabelecida: um Deus em três pessoas, iguais em essência, mas distinta em pessoa. Imagina um cenário de incerteza religiosa, onde as ideias sobre a fé cristã ainda estavam em formação, e a igreja era um campo de debates intensos e visões divergentes. Era um tempo de transição, onde o Império Romano, que havia governado o mundo conhecido, estava se desintegrando, mas ao mesmo tempo, a fé cristã estava se espalhando com vigor. É nesse cenário que surgem figuras notáveis, cujas ideias moldaram profundamente a Igreja Ocidental. Os pais latinos, como ficaram conhecidos, desempenharam um papel fundamental na construção das bases teológicas e litúrgicas que viriam a influenciar não apenas o cristianismo medieval, mas também as grandes divisões do cristianismo moderno, como o protestantismo e o catolicismo. Agora, vamos mergulhar nas vidas e pensamentos desses gigantes da fé, cujas palavras e ações reverberam até hoje. Jerônimo, um monge estudioso que viveu no século IV, foi um dos maiores teólogos e tradutores da história da igreja. Em um momento crucial para a história da fé, ele decidiu que a igreja precisava de uma versão da Bíblia que fosse acessível e compreensível para o mundo latino, pois a maioria dos cristãos não entendia o grego ou o hebraico. Ele traduziu as escrituras para o latim, criando a Vulgata, uma versão que se tornaria a tradução oficial da Bíblia para a Igreja Católica por muitos séculos. Mas ao fazer isso, Jerônimo não se limitou a apenas traduzir as palavras. Ele também trouxe à tona uma visão mais austera e rigorosa sobre o que realmente deveria ser considerado escritura sagrada. Jerônimo desafiou o cânone, que era amplamente aceito, e defendeu apenas os 66 livros presentes no cânone hebraico, excluindo certos livros que faziam parte da tradição católica, mas que ele considerava não serem autênticos. Esse posicionamento gerou controvérsia, mas também ajudou a moldar o entendimento do cânone bíblico nos séculos seguintes. Além disso, Jerônimo não hesitou em desafiar a estrutura da igreja em reflexões. Ele sugeriu que inicialmente a igreja deveria ter um governo presbiteriano, onde os bispos e presbíteros fossem iguais, sem a hierarquia rígida que se formaria mais tarde. A crítica de Jerônimo ao que ele via como uma corrupção da estrutura de poder na igreja continua a ser debatida até hoje. Agora, imagina um homem que não apenas era uma figura de autoridade na igreja, mas também uma voz corajosa contra os abusos do poder político. Esse homem era Ambrósio de Milão, um bispo e teólogo do século IV, que teve um papel crucial na história da igreja ocidental. Ambrósio foi um dos primeiros a afirmar que a igreja não deveria submeter-se ao poder secular. Ele enfrentou duras batalhas contra imperadores e políticos da época, defendendo a liberdade da igreja em relação ao Estado. Ele também foi pioneiro no desenvolvimento da música litúrgica, criando hinos e cantos que ajudaram a moldar a maneira como a igreja celebrava a adoração. Sua influência foi tão grande que suas ideias sobre a salvação pela graça e a importância dos sacramentos tiveram um impacto direto na teologia de Martinho Lutero e na Reforma Protestante, mais de 1000 anos depois. Ambrósio desafiou a ideia de que o poder político deveria ter domínio sobre a igreja e destacou a importância da graça divina na salvação, preparando o terreno para muitos dos debates teológicos que surgiram no futuro. Se há uma figura que marcou de forma indelével a história da teologia ocidental, essa figura foi Agostinho de Hipona. Agostinho, um jovem teólogo que inicialmente viveu uma vida marcada pelo hedonismo, teve uma conversão radical que mudaria para sempre o curso da história da igreja. Ele se tornou um dos maiores defensores da ideia de que a graça de Deus era essencial para a salvação humana. No contexto de um mundo onde o herético Pelágio pregava que os seres humanos nasciam com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, Agostinho se opôs veementemente a essa visão. Para ele, todos os seres humanos estavam escravizados pelo pecado desde o nascimento e só poderiam ser salvos pela intervenção divina. Em suas obras, Agostinho escreveu sobre o pecado original e como após a queda de Adão, a natureza humana se corrompeu de tal forma que o ser humano não era capaz de escolher seguir a Deus sem a ajuda da graça divina. Agostinho também desenvolveu a teoria da predestinação,
A ideia de que Deus escolhe de antemão quem será salvo e quem será condenado. Embora essa visão tenha sido debatida e contestada ao longo dos séculos, ela se tornou base para o pensamento de João Calvino e a teologia reformada. O debate sobre a verdadeira natureza de Cristo foi um dos maiores desafios teológicos da Igreja primitiva, e Cirilo de Alexandria foi uma das figuras centrais nesse confronto. No século V, Cirilo enfrentou o herege Nestório, que afirmava que Maria não poderia ser chamada de Mãe de Deus, pois não acreditava que Cristo era uma união de duas pessoas distintas, uma divina e outra humana. Cirilo, com sua defesa vigorosa da união hipostática, a ideia de que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, fez uma das maiores contribuições à cristologia. Ele afirmou que Maria, sendo mãe de Jesus, poderia sim ser chamada de Mãe de Deus, pois Cristo, em sua totalidade, é tanto Deus quanto homem. Esse ensinamento foi confirmado pelo Concílio de Éfeso, em 431, e a cristologia de Cirilo se tornou um pilar da ortodoxia cristã. Por fim, temos João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, um dos maiores pregadores da história da Igreja. Ele se destacou pela clareza e eloquência de suas pregações, e sua abordagem direta sobre o pecado e a moralidade o tornou uma figura reverenciada. Como patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo desafiou as práticas morais da sua época e pregou de forma incisiva sobre a necessidade de viver uma vida reta diante de Deus. Ele também era conhecido por sua postura crítica em relação aos ricos e poderosos, e por sua insistência em viver segundo o ensinamento do Evangelho, mesmo diante das dificuldades. Suas homilias e ensinamentos influenciaram gerações de pregadores e continuam a ser uma referência importante para a pregação expositiva até hoje. Imagine-se por um momento em uma pequena sala de um monastério antigo, onde o cheiro de pergaminho e tinta impregna o ar. Lá, entre as páginas manchadas pelo tempo, alguns homens se sentam reunidos em fervor, discutindo, estudando e buscando compreender a verdade profunda que Deus havia revelado através das Escrituras. Esses homens, os pais da Igreja, não eram apenas teólogos ou intelectuais, mas guardiões da fé em tempos turbulentos. Em meio a perseguições, a heresias e uma sociedade em constante mudança, eles defenderam com coragem o núcleo da verdade cristã, transmitindo esse tesouro para gerações futuras. O legado que eles nos deixaram vai muito além das doutrinas e dogmas que estruturaram a fé cristã. Eles nos ensinaram algo profundamente transformador: o valor da tradição e a importância de se manter fiel ao que foi transmitido desde os tempos apostólicos, sem adulterações, sem distorções. Em um mundo em constante mutação, a tradição é como uma âncora que nos mantém firmes. Porém, mais do que isso, esses pais nos ensinaram o poder de uma fé inabalável, mesmo diante das adversidades mais terríveis. Eles enfrentaram perseguições implacáveis, foram exilados, muitos sofreram martírios por sua convicção, mas sua convicção nunca vacilou. Eles sabiam que a verdade divina que nos foi revelada em Cristo era algo que ninguém poderia roubar. E ao enfrentarem as heresias que surgiram em cada canto do Império Romano, os pais da Igreja não apenas defenderam a ortodoxia, mas também deixaram um caminho claro para aqueles que viriam depois deles. Um caminho de estudo, de diálogo e de constante busca pela verdade. Eles sabiam que a igreja não deveria ser apenas um refúgio, mas também um lugar de conhecimento, crescimento espiritual. E é isso que nos traz até hoje, o legado de uma igreja viva, que está sempre aprendendo e crescendo mais, que ao mesmo tempo honra e preserva as verdades que foram passadas ao longo dos séculos. Eles deixaram um mapa espiritual que continua a nos guiar em nossa jornada de fé. Se você está querendo entender melhor a sua fé, saiba que o legado dos pais da igreja não está perdido no passado. Ele está bem perto de você, pronto para ser vivido e experimentado. Não se trata apenas de estudar doutrinas ou regras, mas de uma caminhada de descoberta que nos conecta com os primeiros cristãos, aqueles que lutaram pela fé com coragem. Como Agostinho disse, quem busca a verdade, busca a Deus. Então, comece sua jornada agora. Estude as Escrituras, converse com pessoas mais experientes, peça orientação aos líderes espirituais, padres, pastores, e acima de tudo, lembre-se que a verdade que os pais da igreja preservaram e compartilharam está disponível para você. E enquanto você segue esse caminho, saiba que assim como os primeiros cristãos, você também faz parte de algo maior. Que Deus abençoe sua caminhada, ajudando-o a buscar sempre a verdade. Não se esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo e assistir o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até o próximo vídeo. Falou, falou e falou!